Olá, meu amigo e minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus por mais um conteúdo, começando uma semana que, com a graça de Deus, será maravilhosa para todos nós e esperamos, evidentemente, que Deus, na sua justiça, possa fazer um estrago na vida desses bolsonarentos que estão realmente perturbando nossa cabeça, nosso país. Muito bem, eu até entrei aqui meio na corrida por causa do horário, meio atrasado, ajeitando a gola aqui, mas tá tudo certo, é nós mesmo. Nossa família aí não vai dar bola para isso. Gente, eu vou dar um tempo hoje nessa questão de rachadinha, de o que está acontecendo, esse trânsito do Trump e Marco Rubio, mas nós vamos voltar nesse assunto essa semana. Essa semana a gente trabalha sobre isso. E vamos falar de coisa boa. Hoje e amanhã tem hoje tem este, amanhã tem outro conteúdo sobre a questão do que está acontecendo de bom no país. Porque a verdade é uma só, minha gente. É tanta sacanagem que está acontecendo em relação a essa desgraceira aí que está aí na nossa volta, que as coisas que o governo Lula está fazendo não estão sendo devidamente mostradas, especialmente pelos grandes tabloides, pela mídia corporativa. Então, praticamente passa batido. O jornal tem sido, os noticiários têm sido tomados pelas atitudes insanas desses delinquentes, dessa pátria, ladrões, etc. e tal, e o que é de bom, que nós precisamos que seja divulgado, não está sendo dado devida atenção. Então, por isso que eu quero pedir primeiro a sua compreensão e pedir o seu apoio, agradecer aos novos inscritos, já pedi para você dar o certinho, já pedi para você comentar e depois também compartilhar, porque nós vamos falar de uma coisa maravilhosa que aconteceu, que foi falado lá no início do ano, se não me falta a memória, e está acontecendo e aconteceu neste sábado que passou, no Rio de Janeiro, no evento da realmente inauguração oficial do Tela Brasil. E até para como um testemunho, eu tenho assistido alguns filmes brasileiros muito bons. Ontem, casualmente, assisti dois filmes de ação bem interessantes, enfim. Então, essa ideia que foi feita é um stream gratuito que começa com um acervo de mais de 500 filmes, documentários e outros, e já estão programando para chegar a 1.000. Então, é realmente uma revolução aonde o Brasil vai poder se enxergar. O Lula já disse, e eu vou botar talvez nessa fala que eu vou trazer dele, ele vai falar sobre isso, nós somos, por conta do regime militar, nós somos enlatados à cultura americana. Então, parece que só o que presta é filme americano. Mas, gente, eu já assisti filme russo, iugoslavo, espanhol, francês e outros com uma qualidade enorme, com um enredo muito bom. E nesse Tela Brasil, nós vamos ver a nossa arte, nós vamos ver filmes independentes, filmes com mais qualidade, filmes com menos qualidade. Quando eu digo qualidade, é a grana que é investida, mas são os nossos produtores. E nós temos que parar com essa americanização idiotizada que nós herdamos do regime militar e dar valor ao que é nosso. Porque nós temos atores fantásticos. Até um dos filmes que eu assisti, não os de ontem, o Richard, o título do filme, Federal. Um filme de ação e que contou ali as histórias das operações policiais da Polícia Federal, enfim. Ontem eu assisti um outro sobre a questão de envolvimento do governador, enfim, e mais um que envolvia um senador. Bem interessantes os filmes, vale a pena dar uma conferida. E agora, então, com esta iniciativa do governo, poderosa, positiva, proativa, nós teremos esse privilégio, esta oportunidade. Eu quero começar aqui mostrando, vamos ver se é o que eu vou trazer, a apresentação de algumas falas da Janja, do Lula e da Margarete sobre este lançamento desse streaming do nosso cinema. Então, vamos valorizar, vamos nos tornar cada vez mais brazuca, cada vez mais brasileiro. Nós já ganhamos Oscar, nós tivemos indicação, foi o Agente Secreto, foi o Ainda Estou Aqui, e outros tantos filmes ganhando Palma de Ouro, ganhando vários prêmios mundo afora, e nós não assistimos, mas agora vai ser possível assistir. Então, sem mais delongas, vamos assistir a essa fala do evento que aconteceu, e depois... Se não for, vai vir no outro. Se não for agora, vem depois a fala do Lula, que é muito importante. Vamos assistir aí para ver o que está acontecendo agora. Dizer, eu tenho uma pátria.
A minha pátria começa pela língua dessa pátria. Então eu acho que nós precisamos primeiro saber da nossa história, conhecer a nossa língua, conhecer o nosso cinema, conhecer o nosso teatro, conhecer a nossa razão de ser. A Tela Brasil, investimento em cultura que o Ministério está fazendo, a participação de vocês, ela vai contribuir para a elevação da compreensão de um país chamado Brasil. Por que nós somos assim? Por que nós fazemos assim? Agora vamos nos compreender. Porque a gente está muito acostumado com cultura estrangeira no Brasil. Exato. A quantidade de enlatados de má qualidade que a gente é obrigado a assistir toda noite, porque não tem outra coisa para a gente ver, não permite que a juventude brasileira tenha acesso à plenitude da cultura brasileira. E a gente não tem nem informação, sabe, de quanto a cultura representa para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento profissional do nosso país. Cada coisa pequena, cada filme envolve milhares de pessoas, envolve centenas de pessoas trabalhando, cada peça de teatro é centenas de pessoas, cada show musical é dezenas de centenas de pessoas, e a gente não tem dimensão. Mais importante é a gente conhecer o nosso país por dentro, conhecer a nossa cultura, a razão das coisas que fizeram a gente chegar onde nós chegamos. Então, só para você saber, não é só o que a gente está lançando, é o que a gente vai continuar sonhando para construir. Aí está. E, na verdade, a cultura, cinema, teatro, enfim, movimenta cerca de 600 mil empregos. E esse movimento todo do setor cultural movimenta quase 1% do PIB brasileiro. Mas quem fala isso? Os bolsonarentos falam em Lei Rouanet sem saber o que é Lei Rouanet. Eles falam bobagens, porque eles são odiosos e vieram agora com tal de Dark Horse, o Pangaré, na verdade, que eles não conseguem explicar o quanto foi gasto esse filme, onde é que está esse dinheiro. Mas, como eu disse, hoje é dia da gente falar de coisa boa do Brasil e do governo que valoriza o país. Este é o patriota. Então, você tem que compartilhar esse vídeo para mostrar para as pessoas que estão indecisas, porque para bolsonarista convicto não adianta mostrar nada, mas que o patriota verdadeiro valoriza cada coisinha que é do Brasil, que é do povo brasileiro. Agora vamos para o vídeo que eu botei primeiro a fala do Lula, mas agora tem uma fala geral desse movimento que impulsionou a criação desse streaming. Vamos assistir? E o cinema brasileiro, ele se coloca, né, a partir do Tela Brasil, se coloca para o mundo com a importância que tem, né? A gente tem um país grandioso, maravilhoso, diverso e muito feminino. Pela Agência Nacional de Cinema, as mulheres representam cerca de 42% dos empregos no setor do audiovisual brasileiro. Quase metade, gente. Bastante. Quase metade. Eu espero que o Tela Brasil seja mais importante para nós que todas as outras coisas que existem de divulgação de filme. É muito importante a gente conhecer a nossa própria gente. É muito importante nós não sermos estranhos entre nós. E eu acho que isso vai dar uma identidade muito forte. Isso vai fazer com que a meninada continue sonhando com muita coisa, mas sonhe com o Brasil. Então, a maneira como o Ministério da Cultura pensou, a partir da Secretaria do Audiovisual, de fazer com que isso chegasse ao nosso povo, é exatamente criar uma plataforma, né, o Tela Brasil, outra plataforma gratuita, onde o povo vai ter acesso à produção, essa produção maravilhosa. Esse é um serviço que iniciou já grande dentre os streamings que estão disponíveis no Brasil, e vai se consolidar como um serviço de alta qualidade, com muita produção, com um catálogo vasto, com produção atual, mas que valoriza também aquilo que o presidente falou aqui, a nossa história, as lutas que estão sendo construídas para que o Brasil também se reconheça nessa plataforma. Democratizar o acesso à cultura brasileira, a memória, reforçar o papel da articulação de política pública, ser reconhecido que o que a gente desenvolve, o que a gente pesquisa, é reconhecimento. Tudo isso é uma grande riqueza. E, aliás, da cultura só vem riqueza.
né? Só se produz riqueza. Então, quando a gente investe no audiovisual, quando a gente investe, a gente está investindo na nossa soberania, na democracia. A gente está falando de soberania narrativa, gente. Tela Brasil é sobre isso, é sobre democracia, é sobre o Brasil. Gente, é isso aí. Vamos juntos e vamos para os próximos passos e vamos juntos levar o Brasil para o lugar que ele merece, o audiovisual brasileiro e a nossa cultura. Viva a cultura brasileira! Viva! Aí está, minha gente. Eu não estou lembrado agora, eu assisti toda a programação, toda ela, desse lançamento, mas se não me falta memória, foi uma universidade lá do Nordeste, por isso que uma das últimas falou ali, a de cabelo preto, a senhora ali, com sotaque nordestino, eles foram até o Planalto e disseram que tinham condições de preparar esse stream. Então, mais uma grandiosidade, a nossa tecnologia, o nosso trabalho, a nossa força de mão de obra, a nossa inteligência, tudo à disposição, a serviço do país. Então, isso é um ganho. Então, vamos estar ligados na eleição, vamos estar ligados aos desdobramentos dessa orcrindo de Satanás, agora misturando Marco Rubio com Trump, etc. e tal. Vamos, precisamos. Mas vamos valorizar um governo que faz. Por isso eu peço para você, mais uma vez, o seu certinho, o seu comentário, o seu compartilhamento, até para ajudar o canal a crescer, gente. Até para chegar o momento que o canal possa ser monetizado, para que eu possa ganhar algum dinheirinho. Então, minha gente, é uma notícia maravilhosa. Eu recomendo a se inscrever nesse streaming para poder assistir esse catálogo de filmes fantásticos, que tem muita coisa boa, que o Brasil não produz só coisa ruim, é uma história muito tola de quem só critica, e parar de ver Hollywood, que é um enganador, que é alguém que cria através da cena, através das histórias, das retóricas dos filmes, as melhores coisas, mas, em verdade, se você prestar atenção, especialmente filmes relacionados à guerra, espionagem, etc. tal, sempre o ganhador é os Estados Unidos. Sempre. Eles nunca perdem. Mas é tudo mentira. É só para enganar bobo, como muitos brasileiros e outros, mundo afora. Sempre assim. Então, tá dado meu recado, que aqui é a Voz Libertadora, a verdade do em quem doer. Como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, que ele assim permita, em nome de Jesus. Amém. Deixando aquela nossa logo maravilhosa, arrebentando correntes, libertando vozes, trazendo para o nosso campo. Fique com Deus, um beijo e eu tô largando fora. Tchau.